sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Florescer podcast. Eu sou a Vanessa Almeida. E eu sou Bianca Benedetti. Se você chegou aqui, já comenta, curta, compartilha, envia para um amigo, envia para quem você acha que está precisando dessa mensagem, né, Vanessa? Nós entendemos que esse projeto é acolhimento a mulheres, é uma rede de apoio para mulheres que estão com câncer, mas não só mulheres, como todas as pessoas que estão com câncer podem se identificar com algum desses vídeos. Então, se você chegou até aqui e não é paciente oncológico, envia para alguém que você conhece, que a gente tem certeza que a gente tem muito para somar na vida dessas mulheres, Com né? certeza, com certeza. E hoje, Vanessa, vou deixar você apresentar a nossa convidada. É uma pessoa muito querida e pode apresentar aí pra gente. Hoje a gente vai receber aqui no nosso estúdio uma psico-oncologista, Geórgia. Seja muito bem-vindo, obrigada por você estar aqui conosco. E para a gente começar esse papo, eu queria muito entender de onde veio esse despertar em você para estudar essa especialização da psicologia nos pacientes oncológicos. Olá, meninas, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. E, bom, esse despertar eu falo que, na verdade, foi um despertar interno, porque eu não tinha ninguém na família, nunca tinha passado nada semelhante, né, em relação ao câncer, mas eu falo que foi um sonho mesmo de estudar. Então, desde a faculdade eu já estudava muito sobre oncologia e percebi a necessidade, eu sabia que tinha que fazer uma especialização, né, porque é um atendimento muito diferenciado para o paciente oncológico, tem muitas especificidades, né, enfim, para cada tipo de câncer, para esse tipo de adoecimento. E aí foi quando eu decidi me especializar, logo que eu saí da faculdade, e nunca mais saí da oncologia. Então, desde então, eu sigo nessa área. Então, é importante dizer isso, né? Eu, por exemplo, não sabia que tinha uma especialização para tratamento, para pessoas em tratamento, né? Assim, psicóloga, para mim, era psicóloga. Enfim, e muitas pessoas procuram uma psicóloga e talvez nem saibam que pode ter essa diferença de atendimento, né, nessa área da saúde mental. É importante isso, né? Com Porque certeza. eu não sabia, por exemplo, que existia essa diferença da gente pesquisar sobre uma profissional mais específica, né, nesse caso. Eu penso que é importante, principalmente porque o câncer tem muitos estigmas já, né? Isso é falado o tempo todo. E até para profissionais de saúde também, né? Então, assim, quando você se especializa no assunto, a forma como você olha para o câncer é outra. Sim. Né? Então, quando não é especializado, não que não tenha, não que não vá ajudar, né? Não é esse o olhar. Mas foi o que eu falei, né? Tem muitas características, a gente precisa entender um pouco sobre o tratamento, né? Não é só também atender e sobre os sentimentos e emoções daquela pessoa, a gente precisa entender os tratamentos, os tipos de câncer, os estadiamentos da doença, cirurgias, né? Então, assim, tudo isso a gente acaba vendo na especialização. E aí isso acaba tirando também muitos estigmas, né? E se a gente não tem alguém especializado, às vezes pode acabar caindo um pouco nesse olhar, enfim, de fim de vida, de que não tem o que fazer, ou que é tudo muito sofrido, né? Então, não estou dizendo que não é, mas acaba tendo um olhar um pouco diferente, né? Então, Sim. é importante. É exatamente o olhar que a gente tem, né? E é interessante a gente escutar isso de você, né, que é especialista na área, porque a sensação que a gente sempre fala aqui é que ao receber o diagnóstico é como se a gente realmente estivesse lidando com a morte ali, né? Então, passar por esse processo de luto, mesmo que não seja um luto, é importante a gente ter um suporte emocional, porque é um mergulho muito profundo na alma, né? Nas nossas dores, e se permitir mergulhar tão profundo sozinho, às vezes pode levar a gente para um buraco muito escuro, né? E eu sempre falo isso, assim, a importância da gente ter esse suporte de diversas formas, que pode vir por você, né, para um profissional da psicologia em si, onde a pessoa vai ali falar para conversar. Eu, particularmente, eu não procurei, no momento que eu tive o diagnóstico, a psicologia para sentar e conversar, porque eu nem sabia o que eu estava sentindo. Eu precisava muito deixar isso reverberar em mim ainda, né, o processo. Então, eu fui para uma área terapêutica mais diferente, em que eu fazia biodança.
E eu comecei a permitir o meu corpo expressar o que era o que eu sentia. E ela sempre falava assim, isso é coisa de maluco. Você fica dançando pra descobrir o que você sente, esperando acontecer. E fez muito sentido pra mim, porque, de fato, eu comecei a perceber em mim os movimentos internos que estavam acontecendo e que eu não conseguia expressar, né? Então, eu queria escutar de você, assim, se também isso também é um caminho válido, porque muitas vezes as pessoas falam assim, cara, eu tô passando por tanta coisa, ainda ter que me expor para um psicólogo para falar, eu não quero isso, eu queria de outra forma passar por esse processo, eu tô conversando com a minha mãe, eu tô conversando com a minha amiga, e às vezes isso não é o melhor caminho, né, porque a mãe e a amiga não estão preparados para aquele processo. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, o caminho, não só da psicologia, assim, como um todo, mas desse aparato para dar da saúde mental, exato, assim, né? Que esses caminhos também são válidos. Muitas pessoas falam da escrita, né? Que conseguem escrever e por ali começar a transbordar essa emoção, mas da importância de ter esse movimento de alguma forma. Sim. Eu penso que a gente está falando das terapias complementares, sim, né? Sim. E, de fato, elas complementam e muito. Então, eu penso que tudo é válido e tudo se complementa, né? Não é só a terapia, a psicoterapia, né? Porque, na verdade, tudo isso é terapêutico, né? Não é só a psicoterapia, mas a gente também precisa, às vezes, de outros recursos, né? Então, é o que a gente sempre fala. A questão do recurso emocional, que está dentro da psicoterapia, mas também dessas terapias complementares. Então, tem a biodança, tem yoga, tem reiki, tem, enfim, inúmeras outras, né, que são extremamente válidas. Mas tem também o recurso espiritual, o recurso social, né, que é isso, assim, a gente precisa de todo esse suporte. Cada um vai encontrar os seus, não é que precisa de todos, né. Tem gente que não tem pessoas por perto, ou não tem uma família próxima, e tá tudo bem, essa pessoa também consegue enfrentar com outros recursos, né. Então, sim, assim, a meu ver, tudo é muito válido, tudo é importante. Tem pessoas que logo no início, de fato, não conseguem iniciar um acompanhamento psicológico, porque é muito difícil, né, você já tá nessa imensidão de sofrimento, e como que eu vou falar com alguém que eu não conheço sobre uma dor que nem eu tô entendendo o que é, né. Porque a verdade é essa, de verdade, a gente não sabe o que está sentindo ainda, né? Tem uma mistura de medo, de desespero, de esperança ao mesmo tempo, porque, falando por mim, eu também não procurei de imediato uma psicóloga, mas eu tinha a opinião dos médicos que diziam que eu tinha muitas chances de sucesso durante o tratamento, mas ao mesmo tempo que eu me alimentava dessas informações com muita esperança, também tinha muito medo, né? E é mais ou menos assim, a sua razão brigando com a sua emoção, porque o que os médicos falam é isso, mas você está cheio de medo. E aí, como é que você senta e conversa com alguém se você não sabe exatamente o que você está sentindo? Olha, não, de fato eu estou sentindo medo. É difícil, e até, assim, muitas pessoas, né, elas se isolam no início, que acho que 90%, sei lá, todas as pessoas que eu conheço, teve aquele momento mais introspectivo de, calma, deixa eu assimilar tudo aqui e depois fala. Eu depois falei também, mas é isso, né, eu tive meu momento de solidão, de querer estar só, de querer estar ligada com aquilo que eu estou sentindo, para depois eu começar a startar e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas, e o que você falou, né, de rede de apoio, o quanto isso para mim foi muito importante e o quanto isso foi o que startou mesmo o nosso projeto, porque a gente entendeu que uma rede de apoio forte pode mudar um diagnóstico, isso é o nosso olhar como paciente, então a gente tenta mesmo ser uma rede de apoio de mulheres que a gente não conhece, abre esse canal no YouTube, através do nosso podcast, mas a gente visita hospitais, a gente... para, de alguma maneira, a gente se conectar com essas mulheres e falar, olha, você não está sozinha, vamos juntas, entendeu? A gente conhece a sua dor. Porque é isso, a gente se identificou uma na outra, e isso nos fortaleceu muito psicologicamente, né? Porque uma sabia da dor da outra. Não era terapia, mas era terapêutico. Não era, exatamente, não era terapia, mas era terapêutico. E a pergunta que eu tenho, assim, para você agora, é essa questão da rede de apoio. Porque
eu sei do lado paciente, né? Quando tive o acesso à rede de apoio, quando as pessoas foram ao meu apoio, como que é para como que um paciente vai lidar, uma rede de apoio, né? Um pai lida com um filho com câncer, com uma filha com câncer, como é para uma mãe, para o marido, para uma amiga? O que essa pessoa ali, para a saúde mental dessa pessoa, qual é o artifício, né? O que ela pode buscar nesse sentido de ela se manter bem também? Porque é muito difícil eu passei por um pai com câncer. Na época eu não fazia terapia e para mim foi muito difícil administrar a doença do meu pai, que foi também um câncer. Então, como é que é? A rede de apoio nesse caso, assim, né, pode fazer para manter essa saúde mental meio que equilibrada, né? Se a gente pode dizer, trabalhar com equilíbrio. Eu sempre falo que se uma pessoa adoece, uma família adoece junto, né? Não tem como a gente separar não, o paciente sente mais. Não sente mais, são dores diferentes, sofrimentos diferentes, e um tão grande quanto o outro. E às vezes o sofrimento da família é maior, não sei se eu posso dizer maior, né? Mas assim, às vezes o paciente está super positivo, está super tranquilo, e a família tem um sofrimento ali mais profundo, mais intenso, vamos dizer assim, né? Então, assim, o olhar para a família, ele é essencial, até porque geralmente tem um cuidador principal, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, né? E quem cuida precisa ser cuidado. Então, assim, algo que eu acho importante de pontuar, mas que eu sei que é muito difícil, a família sempre traz isso para mim, pacientes também trazem, que é a dificuldade de partilhar sentimentos. Na verdade, eu penso que as pessoas já têm dificuldade de fazer isso, né, no dia a dia normal, e quando envolve um adoecimento mais ainda, né? Então ninguém fala que está sofrendo. Só que isso acaba criando uma barreira e um afastamento, inclusive, da família e do paciente, né? Como se os dois lados estivessem isolados, né? Então tem o suporte, claro, tem amor, tem afeto, mas ninguém fala sobre o que está acontecendo, né? Então acho que o principal ponto é conversem sobre isso, né? Não precisa ser o tempo todo, não é o tempo todo a gente vai falar sobre o câncer, mas a gente precisa falar das nossas dores, porque um é colo do outro, né? Então a pessoa que adoeceu não vai deixar de ser colo, né? Seja se a pessoa que adoeceu é o filho, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a esposa, ou é o marido, continua assumindo aquele papel. Da família, né? Sim, de cada um ter o seu... Aquela pessoa continua assumindo aquele papel e ela não é só uma pessoa que precisa ser cuidada, né? Então, que é o coitadinho que tá doente. Ela precisa se sentir nesse papel de eu também posso ser segurança, eu também posso ser colo, né? Então, sempre o que eu mais falo é partilhem os sentimentos, né? E tá tudo bem falar sobre o que tá acontecendo. E até só complementando com um ponto que você trouxe, Bianca, que você falou que teve um momento que você se isolou, né? Que você precisou de um tempo. Eu considero muito importante falar sobre isso, porque quando a gente fala de câncer, as pessoas têm muito esse olhar do positivo, né? Tem que ser positivo, você tem que estar bem, você tem que mostrar para todo mundo, tem que expor na rede social. Primeiro, não tem que nada, ninguém tem que nada. Segundo, que foi algo que a Vanessa também trouxe, do luto, na verdade são lutos mesmo, né? O luto não é só quando a gente perde alguém, né, que a gente ama. Então, a partir do momento do diagnóstico já existe luto, né, para todos os pacientes, para todas as mulheres, principalmente pensando as fantasias do que vai acontecer comigo, né, em relação à cirurgia, mutilação, perda de cabelo, né, enfim. Então, assim, muitas vezes a gente precisa, sim, é como se fosse um isolamento para tentar assimilar tudo o que está acontecendo. E isso é importante, as pessoas precisam respeitar também. Isso não significa que está em depressão, isso não significa que a pessoa está em negação, né? Ou está em negação porque não quer falar, não quer sair do quarto. Assim, claro que a gente precisa sempre avaliar, né? Não estou dizendo que é completamente normal, tudo depende de cada caso, mas a gente precisa de um tempo. Se no nosso dia a dia, tem vezes que a gente só precisa de um tempo para pensar, para relaxar, para entender o que está acontecendo, o que se passou no nosso dia, imagina diante de um diagnóstico, né? Sim. Então, só complementando com isso, né? Isso aconteceu muito comigo, assim, né? O meu marido é uma pessoa muito positiva. Eu falei para ele que ele estava sendo positivo de uma forma que estava sendo negativo pra mim, porque aconteceu em alguns momentos exatamente isso, assim, dele
Você precisa estar bem, você precisa reagir, você precisa colocar na sua cabeça que tá bem. E naquele momento, mesmo que fosse por 10 minutos, eu não estava bem. E eu falava pra ele, mas eu não estou bem. Me permite viver isso. Eu quero chorar, eu tô triste, eu tô ansiosa. Daqui a pouco, eu vou voltar. Mas eu preciso desse tempo pra mim, pra eu processar o que eu tô sentindo, porque senão fica essa positividade falsa da internet, né? De que, tá tudo bem, né? E você não consegue mergulhar no teu sentimento. Então, é importante que as pessoas também, principalmente os familiares, os amigos, compreendam esse tempo do paciente, né? Que você estar ali do lado é uma coisa, você não pode ficar colocando obrigatoriamente o paciente sempre no 100%. Calma, o tempo todo, vai não dar tá. tudo bem, eu creio que vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo, eu tô fazendo a minha parte, mas tem horas que eu preciso chorar, que eu preciso me desesperar, não vou mergulhar nisso, não vai ser a minha realidade, mas eu preciso desse meu processo agora para eu entender o que tá se passando, porque senão fica raso o tempo até inteiro. Porque isso fortalece, né? Quando a gente entra na dor também, isso nos torna mais fortes para enfrentar o que está acontecendo. Exato, né? Então, exato. Esse é o grande ponto também. Né? Eu queria entender como é que você hoje lida com tantas histórias que chegam para você. Eu acredito que nem todas sejam com finais felizes ou o processo todo muito bom. Como é que você cuida da sua saúde mental para estar bem e acolher a história de tantos pacientes que chegam até você? Faço terapia. Maravilhosa. Tem que fazer. Exatamente. Cara, por favor, eu quero um meme disso. Faço terapia. Faço terapia. Eu penso que esse é o ponto chave, assim, né? Primeiro que todo psicólogo precisa ter um acompanhamento psicológico também. E porque é isso, eu também tenho as minhas dores, eu também tenho os meus sentimentos, eu tenho minha vida, né? E eu tenho a minha vida profissional. Então, eu preciso estar bem para lidar com o sofrimento do outro, né? Então, além da saúde mental, tenho essas outras coisas que eu gosto, né? Atividade física, estar em família, estar com amigos, né? Então, tudo isso eu procuro equilibrar, né? Todos nós, né? Lembrando que o equilíbrio não é uma linha reta, né? Sempre tem as suas ondas, mas eu procuro equilibrar sempre atividades, né? Assim, obrigatórias, responsabilidades, momentos de prazer, de lazer, né? Então, mas o ponto-chave para mim é a terapia. Não tem como fugir, né? Exatamente. Georgia, eu queria falar com você, o mundo ideal é que todas as mulheres ou todos os pacientes oncológicos, eles tivessem esse contato com essa disponibilidade de ter acesso a um tratamento psicológico, enfim, né, terapia, o que de fato não acontece. Eu sei de uma realidade de sistema público do seguinte, a mulher ela é diagnosticada com câncer. Eu falo mulher porque a gente fala mais sobre mulheres, né? Mas o paciente oncológico, ele é diagnosticado e no mundo ideal é que ele fosse diretamente encaminhado para uma terapia para saber lidar com todos esses perrengues, essa vida nova que está vindo ali para ele, né? Tratamento, enfim, não falo de morte, mas é uma vida nova que vai ter que enfrentar, nem que seja por um período, é um processo que a pessoa tem que enfrentar e que muitas vezes é muito difícil, né? A gente sempre fala sobre isso porque não foi fácil, não é fácil e se eu disser que foi fácil para mim, eu vou estar mentindo muito. Então, assim, a minha concepção é que é um processo difícil e que a gente precisa de um suporte emocional para isso. Só que no sistema público, isso a pessoa não tem essa oportunidade. Nem todos têm acesso a isso. E, por exemplo, eu sei que muitos pacientes, eles são direcionados quando eles têm tratamentos, fora o paciente oncológico, quando eles têm dificuldade nessa área, eles são encaminhados para o CAPS, por exemplo, né? Mas aí a gente fala de uma outra doença, né? São de transtornos realmente mentais e tudo mais, e aí que se encaixa nesse público que o CAPS atende. E aí não é.
a minha briga hoje, muitas vezes, é nesse sentido, cara. O que a gente vai fazer? O que a gente, como população, vai fazer para isso mudar? Né? Qual briga a gente vai comprar para que a gente seja visto nessa área, o paciente oncológico seja visto nesse sentido? Porque terapia não é luxo. Como muitas vezes a gente já ouviu falar lá atrás, né? Muitas pessoas já falaram, hoje a gente sabe que não. E aí essa pessoa ela não tem esse acesso, porque plano não cobre, porque, enfim, quando a pessoa tem plano, né? E aí, o que a gente faz? Como é que faz para a gente acolher essa pessoa de alguma maneira ou para que ela se sinta menos atingida nesse processo tão difícil? Se é que tem uma resposta, né, para isso. Acho que não tem, né? Porque, de fato, acho que existe uma falha no sistema, né? Infelizmente. Eu penso que o que é possível é, por exemplo, o que vocês fazem. Né? Então, por exemplo, eu conheço também outras ONGs, né, que algumas têm atendimento psicológico, mas assim, eu percebo que é pouco divulgado também, sabe? E não pela questão das pessoas, dos responsáveis não divulgarem, é porque de fato é um processo difícil também essa divulgação, né, e de chegar a essas pessoas. Sim. Né? Mas assim, eu percebo que infelizmente existe uma falha. Hoje, claro, a gente sabe que em hospitais públicos, mas que tem área da oncologia, sempre é obrigatório que tenha um psicólogo, né? Uma psicóloga. Que não atende a demanda. Mas não atende a demanda. Era isso que eu ia falar. Não atende. Então, exatamente. Então, assim, a realidade é essa. Nós não fizemos o tratamento na rede pública, mas nós fazemos o atendimento hoje pelo projeto em hospitais públicos. Impossível. Essas mulheres não têm acesso a psicólogo. O que a gente tenta promover de alguma maneira é roda de conversa. Porque se você for parar para pensar, até que a gente tem um psicólogo disponível, são muitos pacientes. E se ela tirar 40 minutos, 50 minutos para fazer uma sessão, ela não trabalha mais, porque né, são muitas pessoas. A gente vê cada vez mais casos de mulheres, de pessoas sendo diagnosticadas. E a rede pública não faz nada. Uma das minhas maiores indignações com relação ao sistema público hoje é isso. Eles estão muito focados e que bom, né? Em melhorar exames de imagem, de diagnóstico. Graças a Deus que isso tá se abrindo mais, né, nesse sentido. Os municípios, principalmente, estão se abastecendo mais desses equipamentos para diagnosticar. Mas e depois? Depois, eu costumo dizer que depois que essa mulher sai com um papel lá do médico e fala, é câncer. Depois disso, qual é a responsabilidade do Estado com essa mulher? Porque, tá bom, ela foi diagnosticada, é câncer. Você vai fazer 16 sessões de quimioterapia, tá? Vai lá agora. E aí? Acabou? A responsabilidade do Estado com essa mulher... Né, acabou, ela surta, como é que tá essa mulher, como é que é a casa dessa mulher, como é que é a vida social dessa mulher, porque a gente está falando de um mundo ideal, uma mulher que tem um filho, que tem filhos, que tem marido, que tem rede de apoio, e a mulher que não tem nada, e aí nem terapia ela tem, entendeu? Fica louca em casa, se enche de remédio, enfim, isso para mim é um dos pontos mais importantes disso tudo, da saúde mental, é a falta de acesso para todos, Não tem nenhum programa específico para isso, né? Não, que eu saiba, não. Eu percebo que, assim, existe uma busca por isso, mas eu não conheço nenhum programa específico, né? Infelizmente, foi o que eu comentei. Eu acho que existe uma falha mesmo, né? Não que as pessoas não percebam, né? Não que os profissionais não percebam essa importância, mas não é difícil também conseguir esse espaço, né? Sim. É algo que também não é simples. Então, assim, infelizmente, né? Infelizmente. Então, enfim, eu nem tenho muito o que trazer, porque eu acho que... Mas tem alguma atividade física, né? Vai ter que se encaixar nessas outras... Sim, até o que você comentou da roda de conversa, eu acho que é isso, né? Porque geralmente o que as ONGs proporcionam é isso, né? Às vezes pode até ter um psicólogo, que é extremamente importante, na verdade, para ter ali uma psicoterapia em grupo, né? Isso já é uma grande ajuda. Claro que é muito diferente o acompanhamento individual,
mas ela poder partilhar o que ela está sentindo, o que ela vive, né? Isso já tem um grande benefício na vida dessas mulheres. E sim, né? Foi o que eu falei no início, né? Que recursos que ela tem, por menores que eles sejam, né? Mas ela consegue fazer uma caminhada, ela tem alguém para poder conversar, para poder partilhar o que está acontecendo. Ela tem alguma espiritualidade, alguma comunidade que ela frequenta, né? E que pode ajudar nesse sentido. Então, tudo isso vai ser importante para essa caminhada dela e que vai ajudá-la, né? Então, é tudo que complementa, como a gente falou no início, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora de uma sombra que vem junto com a gente, mesmo pós-diagnóstico, pós-tratamento. A gente passou pelo câncer em 2022, estamos agora em 2025, mas a gente sente que tem uma sombra aqui, né? Eu acho que é a sombra que é o medo da recidiva, é o medo de lidar com isso tudo de novo. E você também deve lidar muito com os pacientes, assim, com medo da morte, né? Desses ciclos da vida. E eu queria que você desse pra gente, assim, uma luz nesse... Como é que a gente aprende a lidar com essa sombra que parece que vai ser pra sempre, né? Que a gente vai estar com 80 anos, mas, meu Deus do céu, vou fazer um PET scan, o que será que vai acontecer? Como é que a gente torna isso normal na nossa vida, sem palpitar o coração? Porque parece que, assim, eu tô indo... Só com o Rivotril, né? Só... Eu não sou a rainha do Rivotril, nunca nem tomei isso. Não quero essa resposta. Não me dê Rivotril de resposta, por favor. Então, pra você ir fazer o exame e falar, ai, que legal, não sei o quê. Não, que legal não, mas... Ai, tô tranquilona. Então, tu vai fumar um baseado. Tô tranquilona. Não tem como. Tô tranquilona. Não tem. Pô, cara... Só se eu virar um baseado ambulante, cara. Pra zero apologia, tá? Não uso. Não uso, zero apologia. Zero. Eu tomo Rivotril. Entendeu? Meu negócio é Rivotril. Agora, baseado é uma... Pô, como é que você não tem? Fala, diz aí. Não, acho que... Primeiro, acho uma questão importantíssima da gente trazer. Mas... Ai, gente, não aguento vocês. 2 pontos que eu quero falar, né? Primeiro, como tornar isso normal? Não tem como tornar normal, né? Mas eu vou falar sobre isso. Mas só uma questão antes, que eu acho um ponto essencial, é o quanto que eu penso que é, de certa forma, banalizado o pós-tratamento. Muito. Que vem essa questão de vida normal. Como assim vida normal? Não existe vida normal. Que normal pra quem? Normal pra quem? Até porque é uma mulher que passou por diversas transformações, né? Em todos os sentidos, físico, emocional, psicológico, espiritual, social, enfim, né? Então, essas diversas mudanças que aconteceram na vida dela, despertares em todos os sentidos, né? Então, assim, é uma nova mulher, né? Que a essência, eu sempre falo, a essência sempre continua a mesma, né? A essência dessa mulher permanece durante o tempo todo, o tratamento, o fim. Mas muita coisa mudou, né? Então, não é uma vida normal, é uma nova vida, né? Que você pega... Uma nova vida anormal. Porque de normal ela não tem mais nada, né? Mas o que é o normal? Então, exatamente. Né? Acho que é isso. Você vai reconstruindo. Né? Muito louca. Vai, entendeu? Tu vai que vai, entendeu? Tá aí, um acompanhamento psicológico. Entendeu? Assim, é um negócio é colar na psicóloga e falar, vambora, minha filha. Entendeu? Vamos comigo aqui agora. Se eu viver 80, tu tem 40 comigo aqui agora. Tipo isso, né? Mas é isso, assim, né? O quanto que eu falo sempre dessa reconstrução. Que você pega um pouco do que tinha, um pouco ou muito da sua vida passada, mas você vai construir muitas novas coisas durante o tratamento e no pós também, né? Porque que nova vida é essa? O que eu vou fazer? Até porque continuo com exames, e aí entra isso, né? Continuo com exames, continua uma sombra atrás de mim. O que vai ser, né? E eu penso que até essa questão da morte fica ali um pouquinho, né? Nessa sombra do... Um pouquinho. Um pouquinho, né? Exato. Um pouquinho. Aqui, ó, um pouquinho, a gente andando. Exatamente. Mas o que eu também considero significativo
Porque a morte continua sendo um tabu na nossa cultura, né? E olhar para a morte, na verdade, faz com que a gente olhe para a vida. Né? Falar sobre morte é falar sobre vida. Então, só que aí, não estou dizendo que não existe um peso sobre a morte, ninguém deseja morrer, né? Mas eu acho que, de certa forma, o conviver, quando eu digo, é o pensar sobre isso, né? O pensar de, sim, eu posso morrer. Eu acho que é muito transformador para a vida de qualquer pessoa. Sim, com certeza. E eu estou dizendo isso até pessoalmente, porque a minha escolha pela oncologia, eu lido com isso todos os dias, como você comentou, né? Assim, eu tenho tratamentos com um ótimo desfecho, tem pacientes que têm um ótimo desfecho e outros que não. E não significa que não foi um ótimo desfecho. Né? A morte não significa que perdeu para o câncer, né? Não, isso é idiota demais. Né? Quem fala isso é idiota, cara. Perdeu pro câncer. Perdeu o quê? Perdeu o quê? E todo mundo morre, gente. Uma hora vai morrer. Seja de câncer, seja de gripe, seja de qualquer coisa. E muitas vezes é uma pessoa que viveu tanto até aquele fim, que teve muito mais vida do que perdas, né? Do que morte. Então, assim, eu acho isso importante, de poder conviver, de saber que vamos morrer, né? Ninguém fala, rapidinho, mas ninguém fala assim, perdeu pro infarto. Ninguém fala, perdeu pra glicose. Pra diabetes. Ninguém fala isso, cara, e perdeu pro câncer. Não perdi nada, entendeu? Não perdi nada. É maluquice. É o peso do câncer mesmo. Exatamente, é o tabu que a gente tem que... Tá aqui esse trabalho para desmistificar mesmo, porque né, tem gente até que não fala câncer, por exemplo, a palavra câncer, né? Então, eu até considero até um pouco cruel quando falam da batalha, da luta, porque batalha e luta remetem a sofrimento, né? E claro, não tô dizendo que não é um tratamento um processo que tenha sofrimento, tem muito. Mas quando fala, né, da luta contra o câncer, eu sei que é importante, né? Lógico, eu entendo o que quer dizer esse termo. Mas eu acho que a gente está falando de uma caminhada, de um trajeto que tem sofrimento, mas tem também as suas transformações, né? Eu já ouvi muito de pacientes, o câncer me trouxe vida. Muito! Né? Então, assim... Para mim, muito. É sobre isso, né? Existe uma batalha? Existe uma luta? Claro que sim. Mas é isso, né? Não é uma luta de quem perde ou ganha, né? A pessoa sempre ganha, independente de qual vai ser o desfecho. Mas só comentando, voltando então para o que você trouxe da sombra, eu penso que assim, né, o que eu trago para os pacientes, a cada ano desse acompanhamento, né, que tem aí de 5, 10 anos, enfim, varia, eu penso que isso vai acalmando, né, então na verdade é uma angústia que não deixa de existir, né, por isso que eu falei, vai tornar normal? Não vai. Né, no dia do exame, nas vésperas do exame, vai dar medo, vai relembrar o dia do diagnóstico, né. Mas eu penso que isso, de fato, com o tempo, isso vai se acalmando conforme você vai tendo resultados positivos, né? Então, você teve ali... A primeira vez, eu acho que é a mais marcante, pelo que eu ouço, né, dos pacientes. O primeiro exame ali de acompanhamento. E aí, conforme ele vai... Né, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E essa vida também vai... caminhando para esse novo normal, né? Mas a pessoa vai reconstruindo a vida, isso vai ficando um pouco mais leve. Eu acho que é essa a palavra, né? De ficar mais leve. Não significa que não tenha angústia e não tenha medo. Não, tem medo pra caçamba, né? No caso. Não é medo, não, eu tenho pavor, entendeu? Eu tenho pânico desses exames, mas graças a Deus eles acontecem o resultado, né? É exatamente o que você falou. Cada vez que a gente vai e que... Mas a gente tem um prazo de validade, né? Tipo assim, a gente fez um PET agora, então a gente tem 6 meses de tranquilidade. 8 agora, que a gente ganhou estrelinha. Aí quando a gente vai fazer de novo... Não, e quando vai fazer de novo... A gente tem uma dor. E aí a gente sentiu essa dor e fez o PET. E aí deu tudo bem. Quando a gente vai fazer de novo o PET, a gente sentiu essa dor, a gente fala, é o câncer. Mas a gente já sabe que não é, mas a gente volta a sentir ela e acha que é o câncer, entendeu? Que não dói, no caso, o câncer não dói geralmente, né? Então, assim, a gente é muito louca. Mas a cabeça fica realmente brigando, né, com... Que é, mais uma vez, o que eu sempre falo, né? A nossa razão brigando com a nossa emoção, porque a gente sabe que aquela dor não é um câncer, mas a gente tá ali com medo daquela dor, de que aquilo seja um câncer, né? Uma loucura. Quando a gente começou, antes da gente começar a gravar, a Georgia falou, não me pede pra falar com o público, né?
Mas eu gostaria muito de dar um recado para você que está assistindo, é o seguinte, nós temos um grupo, né, no WhatsApp, um grupo de apoio exatamente por isso, porque a gente identifica essa lacuna, esse buraco. Nesse processo dessas mulheres, elas não têm esse acompanhamento e isso é realmente muito importante. Por isso que você está aqui, para a gente falar mais sobre isso. Pena que a gente não tem tanto tempo para comentar, para falar mais sobre isso, mas nós temos um grupo no WhatsApp de mulheres que estão passando por esse processo. São mulheres que a gente faz roda de conversa, a gente parou, né, no final do ano passado, enfim, a gente deu um tempo, mas a gente vai voltar com essas rodas de conversa. E mesmo que não haja essa roda de conversa, são mulheres que estão ali trocando as experiências no dia a dia, as dúvidas. Então, se você tem interesse em participar, entra aqui embaixo, tem um link que vai entrar, ou você vai entrar aqui no link que a nossa produção vai fazer alguma coisa, né, produção? Tem o link aqui do YouTube, isso aí, link, falou aqui no ouvido, ponto, tá falando aqui? Entra aqui no link, tem o nosso Projeto Casa Florescer, né, @Projeto Casa Florescer, tem o link também lá na nossa bio, então se você não segue a gente, pode seguir, porque a gente vai anunciar, sempre que acontece alguma coisa no grupo, a gente anuncia lá, entra, porque de verdade, é um lugar que você vai se sentir acolhida, talvez não seja por mim, nem pela Vanessa, mas tem tantas mulheres ali querendo trocar, querendo ser ouvidas e querendo ouvir também, né? Porque é isso, não precisa ser a Bianca, não precisa ser a Vanessa, mas vai ser alguém. Vai ser alguém que você vai encontrar e que vai trocar e vai falar, cara, olha, eu fiz aqui e me senti isso. Alguém sentiu isso também? E aí você vai ver que aquele medo não tem tanto sentido, porque outra pessoa também sentiu e que vai falar, não, cara, eu já senti isso e é normal. Isso já te dá uma paz, sabe, que ninguém mais vai poder te dar, né? Nenhuma outra pessoa, nenhum amigo que não passou por uma que vai poder te dar. Então, é muito legal, é muito importante. Então, mais uma vez, entra, tem o link aqui embaixo, aqui é a mesa, mas aqui embaixo tem o link, entra lá e conversa com a gente. Se tiver vergonha, pode me chamar, pode chamar a Vanessa. Nosso nome está identificado lá, eu acho. Tá. Mas é isso, pode procurar a gente, né, Vanessa? Que a gente está à disposição 24 horas. Eu falo 24 horas. 24 horas, estamos lá. Georgia, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, por ter aberto tanto assim pra gente esse leque do olhar da saúde mental, como é importante durante esse tratamento. Mas para finalizar, eu queria só que você, eu sei que você não quer fazer isso, mas não precisa olhar pra câmera não. Pode. Mas que você falasse assim muito brevemente qual é o impacto para essas mulheres que estão passando, principalmente pelo câncer de mama, da saúde mental envolvendo a vaidade, a parte feminina mesmo, assim, da mama, do cabelo, da sobrancelha, de ganhar e perder peso. Como é que a saúde mental pode caminhar ajudando nesse processo para que a gente sabe que eu acho que isso é uma das maiores dores, né? Para quando a gente tem um diagnóstico do câncer de mama, a mulher tem esse impacto muito cruel em relação à vaidade. E como é que a saúde mental, de alguma forma, pode ali ir caminhando e acolhendo essas dores dessas mulheres? Uhum. Eu penso que, em primeiro lugar, o que eu tenho para dizer é se respeite, né? E quando eu digo isso, é porque, como a gente falou dessa questão do positivismo e tudo mais, quando a gente fala da perda do cabelo, perda da sobrancelha, ou mesmo a mutilação da cirurgia, tem sempre aquele comentário, mas o cabelo cresce, mas vai voltar, mas depois você faz a cirurgia de reconstrução. Rapaz, isso me dava um ódio. Quando eu falo, ai, tá sofrendo, o cabelo cresce. Dá vontade de falar, raspa a sua cabeça. Então, cabelo é menor dos seus problemas. Raspa, desgraça. Tua cabeça à toa. Pra ver o que tu vai sentir. E não é nem só raspar, né? Porque quando raspa, já começa a crescer ali, né? E quando a gente fala da quimioterapia, é um tempo sem cabelo, né? E um cabelo que muitas vezes cresce de um jeito diferente, né? Enfim, são muitas mudanças. E quando eu falo do se respeite, é porque chega muitas vezes no consultório esse discurso. Ai, meu cabelo começou a cair, mas tá tudo bem, depois cresce. E aí eu trago, não, mas não tá tudo bem, né? É difícil e tá tudo bem ser difícil, né? Então, quando eu falo do se respeite, é de você ouvir os seus sentimentos, né? E ter esse momento, né, de reclusão, de entender
e que tá tudo bem, vai crescer, mas neste momento me dói ver a perda do meu cabelo ou ver a mutilação do meu corpo, né? Isso é difícil. Então, acho que para mim esse é o principal. Em segundo lugar, de se permitir entrar em contato com os sentimentos, né? Porque quando você se respeita, é você com você, ok, mas entra nele, né? Entenda o que está acontecendo e busque ajuda, né? Se possível, né, de um profissional especializado, mas só de ter alguém para você poder partilhar, pelo menos, essa dor, isso também vai trazer algum conforto, né? Então, eu penso que para caminhar, né, nesse sentido da saúde mental e também fazer coisas que te agradam, né? Eu sempre falo do que é possível. Uhum. Então, até, por exemplo, essa questão da queda do cabelo, né? Mas é muito difícil me olhar, é muito difícil me reconhecer. O que te faz bem, né? Aí depende de cada uma, né? Colocar um brinco, passar uma maquiagem, isso vai fazer com que você se sinta um pouco melhor, né? Você não é a mesma, né? Não ter o cabelo, não ter a sobrancelha, enfim, não é igual. Mas o que você consegue encontrar que faz com que você resgate quem você é, né? Que você lembre, não, essa sou eu, né? Porque é muito difícil o que a gente vê no espelho, né? Foi o que eu comentei, a essência continua, mas e para voltar ali para a essência, né? Porque o que eu vejo é muito diferente. Então, fazer essas coisas o mínimo que for possível para que você se sinta bem, né? Então, seja atividade física, seja espiritualidade, seja algum detalhe de vaidade, enfim, né? Então, eu acredito que são esses os pontos principais, assim, que eu posso trazer nesse momento. Maravilhoso. Ela fala numa plenitude. Menina, eu tô aqui, eu pensei uma coisa, eu falei... E você toma Rivotril, pressão baseada, ela... numa plenitude. Ela é psicóloga, linda. Você quer se encontrar nessa plenitude? Faça terapia, né? Ou então toma Rivotril. Aí eu já não sei se tá tão certo. Exato. Aqui, ó, como é que tá tudo dando certo. Olha como é que ela é plena também com o Rivotril. Fala. Bom, enfim, a gente tem que terminar, né? Jorge, foi um prazer ter você aqui. Realmente, uma das coisas que você falou e que as pessoas que estão assistindo se conectar com a sua espiritualidade, ainda que as pessoas não tenham acesso, né? Porque a gente traz a informação aqui e as pessoas acabam ficando meio perdidas. Poxa, eu queria, né? Eu queria ter acesso a uma terapia e não posso. E é isso, eu acho que a espiritualidade, seja ela qual for, a sua fé, enfim, se agarre nisso, né? Se agarre na sua fé, cuide do seu corpo como uma atividade, com atividade física, com uma boa alimentação. E realmente... tá careca, tenta botar um turbante, uma peruca, um lenço, fazer uma maquiagem, não se entregar, né? Por mais difícil que seja, não se entregar àquele momento. Isso é um pouquinho daquilo que a gente pode amenizar com a falta da terapia, né? Porque, repito, o mundo ideal é que todos tenham acesso, ainda que fale, não quero ser louca sozinha, me deixa, entendeu? Como foi eu, né? Eu me dei alta da terapia e falei, não quero falar, me deixa, mas eu acho... Vai em breve, pelo amor de Deus. Não, tem que voltar pelo bem da sociedade, né? E também pelo negócio de crime, tem negócio de crime, né? Se a gente não fizer terapia, tá escada de ser presa, então a gente precisa voltar. Tem esse lance, eu preciso, senão eu perco meu réu primário daqui a pouco, né? Então... e também quero agradecer muito a Oncologia Dó por estar apoiando a gente nesse podcast. Tem sido um parceiro incrível para a gente, então muito obrigada, Rede da Oncologia Dó. Muito obrigada, Rede Oncologia. Realmente, para a gente é um prazer ter eles como parceiro, foi referência no nosso tratamento, onde nós fizemos o nosso tratamento, e ver eles abraçando esse projeto, para a gente só credibiliza de verdade a empresa comprometida com o paciente, né, que está, enfim, que está entrando nesse processo todo e que precisa de informação e que precisa de mais pessoas sendo acolhidas, seja qual for a forma de acolhimento, seja virtual, né, enfim. Então, muito obrigada.
Muito obrigada, Georgia, por aceitar esse convite, por estar aqui, por largar o seu bebezinho, né, em casa. Muito obrigada. E é isso, né, Vanessa? Obrigada, Georgia. Obrigada a vocês. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que precisam escutar essas palavras. E fiquem aí ligadinho, porque em breve tem mais. Tem mais, com certeza. Beijo! Beijo.